Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando mais uma aula, nossa quinta aula de Teologia Sistemática 2, Teontologia. Graça e paz. Amém. Graça e paz a todos. Amém, a paz. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Como é costume, já oramos, mas Shalom, agora, iniciando nossa gravação, lembrando que as nossas aulas são sempre gravadas para vocês utilizarem depois e a gente também utilizar como material de EAD no futuro. Então, meus irmãos, vamos lá. Hoje a gente vai trabalhar bastante ainda sobre a doutrina de Deus. Vamos concluir hoje os atributos incomunicáveis e os comunicáveis, ou os atributos naturais e, como a gente mencionou nas aulas passadas, né, atributos naturais e atributos morais, como era chamado também por outros irmãos nossos e teólogos, tá bom? Vamos trabalhar bastante no livro-texto, mas hoje, de uma forma, eu diria, até um pouco mais resumida. Hoje a gente vai fazer uma síntese da página 117, que paramos na última aula, do livro-texto do Gruden, e que seria sobre o ponto da eternidade. E a gente vai caminhar até a conclusão do capítulo 13, que é a página 164. Então, na realidade, a gente vai ter que fazer uma boa síntese. Então, o que eu vou fazer? Nós vamos fazer hoje duas formas. Vamos utilizar o resumo do Gruden, do material do Gruden, do livro, texto, e vamos seguir o resumo. Eu estarei fazendo apontamentos de notas que eu tenho aqui com vocês e a gente vai estar debatendo. Tá bom? Tudo bem? Beleza? E, bom, aproveitando agora, eu quero ler um texto bíblico com vocês, que se encontra em 2 Timóteo 2:2. 2 Timóteo 2:2. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Quem achou, pode ler para nós? Por favor. O que de mim, entre muita testemunha ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem outros. Muito bom. Olha só a recomendação de Paulo ao seu pastor auxiliar, que estava trabalhando com Paulo, que era um dos enviados de Paulo, que representava Paulo. Possivelmente Timóteo assume, logo depois da decapitação de Paulo, ele assume a igreja de Éfeso. Em algum momento, o apóstolo João assume e depois essa igreja é cuidada por Policarpo. Foi uma grande igreja nos dias do Novo Testamento e nesse período chamado período da igreja primitiva. Mas Timóteo, ele era o auxiliar imediato de Paulo e ele era um companheiro do grande apóstolo. E tamanha foi a grandeza de Timóteo que Paulo escreve 2 cartas pastorais a Timóteo, para que por meio dessas cartas os princípios e as orientações e os critérios ao ministério, tanto do diaconato quanto do episcopado, fossem estabelecidos em todas as igrejas do Novo Testamento, sendo pontuadas pelas cartas de Timóteo e Tito, que são conhecidas como as cartas pastorais. Mas olha só a instrução que ele dá. Ele está dizendo aqui nesse versículo que tudo aquilo que Timóteo estava aprendendo, recebendo, sendo instruído por meio dos ensinos e por meio das epístolas e cartas, que agora ele separassem homens idôneos, pessoas que dessem um bom testemunho, pessoas confiáveis, pessoas que tinham aquilo que chamamos que é uma vida de um bom testemunho e que não só era um bom testemunho, mas também que tinham habilidades na arte de ensinar. Por quê? Porque a igreja não é um projeto só apostólico. A igreja é um projeto de Deus entre nós, de Deus entre os homens. Então, Paulo sabia que em algum momento ele partiria
e que logo depois também Timóteo partiria, mas que a obra de Deus teria continuidade, como teve no passado, estava tendo no presente, teria no futuro, desde que homens idôneos, homens realmente separados, ou como ele também chama, pessoas aprovadas, fossem separadas para essa questão da recepção da instrução, ou seja, o acomodamento da informação, ou seja, didaticamente acomodar o conhecimento, mas também para que eles fossem transmissor desse conhecimento. Então, eu queria gastar aqui apenas 1 minuto e fazer uma pergunta. Vocês notam como é importante um pastor ele saber separar pessoas para treinar essas pessoas e depois ele saber também fazer os apontamentos corretos, porque muitas vezes você está separando pessoas, treinando elas, e na caminhada você nota que elas não têm as qualidades, ou seja, elas não se demonstram aprovadas para aquele ofício. Por quê? Porque o que está em jogo não é a carreira pastoral, e nem o caixa da igreja. O que está em jogo é o reino de Deus. E se num colegiado de uma igreja é importante, quanto mais num seminário teológico. Mesmo sabendo que num seminário teológico também nós abrimos não só para pastores e missionários, mas nós abrimos para todos os obreiros da igreja, ou pelo menos todos os cristãos piedosos que desejam dar uma contribuição singular. Então, aqui nós vemos mais uma vez como Paulo ele era criterioso e como ele está ensinando o seu jovem pastor auxiliar a ter olhos bem abertos, a ter ouvidos bem atentos, a ter uma percepção bem completa, porque, de fato, quando selecionamos errado e quando delegamos errado, o problema é imenso. É um baita caroço de angu na igreja. Então, fica aqui essa dica para vocês, porque ela é muito relevante. Leia mais uma vez, Júnior, para nós, por favor. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. A construção das palavras são magníficas. Na minha versão é a NVI, e eu queria ler lá também. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Um pouquinho diferente só. Tá bom? Eu deixo essa breve meditação aqui para vocês, porque uma das coisas que nós aprendemos, irmãos, que um pastor, ele acaba sendo o líder de uma igreja. Mesmo que ele não tenha necessariamente o dom de liderança, ele acaba sendo esse que vai conduzir o rebanho. Ele é o maestro. E como o líder desse rebanho, dentro do dom de liderança, nós delegamos tarefas e nós supervisionamos tarefas. Parece muito simples. Delegar é muito fácil, mas supervisionar é muito difícil. E ter uma liderança que seja uma liderança assertiva é muito mais difícil ainda. Ainda mais nos nossos dias, que a igreja se tornou, infelizmente, numa grande creche. Que Deus nos livre das creches e nos dê quartéis generais. Tá bom? Amém, meus irmãos? Amém. Concordam que hoje está mais parecendo com creche? É. Tá infelizmente. Muito mimizento, né? Infelizmente, né? Tá bom? Então fica aqui essa palavra, né? Porque o seminário e o colegiado de uma igreja precisa desses homens que são zelosos, que dão bom testemunho e que cumprem tudo. Porque o que está em jogo aqui não é o pastorado apenas, mas é a igreja local, principalmente o nome de Jesus, o reino de Deus. E percebam, a palavra de Deus, né? Porque você ensina e, de repente, ele vai e começa a contar piada na igreja e o pessoal está feliz com a piada. E aí ele
ele é benquisto pela piada, não é benquisto pela mensagem. Aí complicou tudo. Tá bom? Não que nós não possamos brincar ou fazer as pessoas sorrirem, mas hoje tá complicado. Que Deus nos ajude na caminhada, porque tem muita gente boa, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Eu queria só compartilhar rapidamente aqui aquela apresentação do nosso irmão Gruden, quando eles falam aqui sobre a questão do ser de Deus. O ser de Deus é composto por nomes, pelo caráter, pelas designações e pelos atributos. E aqui a gente está falando agora, nós vamos tratar hoje dos comunicáveis, que é amor, conhecimento, misericórdia, justiça, e a gente vai também trabalhar concluir os incomunicáveis, independência, eternidade, imutabilidade, onipresença. Tá bom? Então, a gente já trabalhou um pouco sobre essa questão. Então, vamos lá agora aqui para o resumo. Quero mudar aqui com vocês. Hoje a gente vai trabalhar bastante no resumo, tá? Vamos trabalhar aqui. Deixa eu pegar para vocês. No livro texto é a página 117, que fala sobre a eternidade. Então, eu vou compartilhar agora aqui com vocês o resumo, o próprio resumo do Gruden. Aqui é o próprio resumo que vem junto com a obra, que eu gosto muito desse material, literalmente todos esses recursos. Temos o livro-texto, temos os resumos, temos os slides, temos materiais complementares e até temos uma obra, né, Júnior? Que é o resumo do livro-texto. Aí não vale. Aí a Vida Nova e o nosso irmão Gruden deu uma forçada. Né, Júnior? Ah, sim. Né? É o resumo, né? É um resumo. Deveria ter... Fica aqui na nossa observação. Deveriam chamar de resumo da obra completa. Ou a síntese, né? Né? Seria melhor. Porque muitos acabam comprando, como foi o seu caso, né, Júnior? Inclusive, eu te indiquei. Me desculpa, viu, Júnior? Não. Fica tranquilo que a gente vai dar um jeito nesse... Não, tranquilo, não tem problema, não. Né? A gente vai comprar de novo a obra e aí eu pego essa daí. Não tem problema, vai para a biblioteca da igreja. Tá? Meus irmãos, então, agora aqui no resumo, olha só que legal. O resumo, então, a gente já trabalhou, né? A existência de Deus, a cognoscibilidade, que é o conhecimento de Deus. Falamos um pouco sobre os atributos, os nomes, e aí começamos, então, os atributos incomunicáveis. Falamos sobre a independência e a imutabilidade. Paramos aqui na eternidade, então a gente vai agora trabalhar na eternidade, tá bom? Beleza? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo? Os irmãos querem fazer algum... Do material que vocês estão estudando, tem alguma observação que vocês gostariam de... Então, eu vejo que esses atributos, todos eles, a gente entende, né, a definição deles e tudo, mas como se trata de Deus, quando ele é tão grande, tão grande, que mesmo os homens teólogos mais capazes, que Deus ilumina, a gente sabe que ainda falta muita coisa, né? E não vamos jamais atingir uma definição por completa de todos esses atributos. Sim, Júnior, sim. E assim, e não é fazendo uma crítica de ser incompleto por ser incapaz. Eu sei que o que você está querendo dizer é incompleta por causa da complexidade. Exato, porque Deus é muito grande, é muito poderoso, é muito maravilhoso. E a gente... Exatamente. E diante dessa imensa complexidade, nós não temos muito o que fazer, a não ser tentar contra-argumentar, tentar aprender,
Mas vocês lembram quando trabalhamos semana passada que eu falei da imutabilidade, e aí eu até coloquei o corpo de Jesus, o corpo glorificado, com aquela fala que eu mencionei na última aula, o que eu quis dizer é o seguinte, que Jesus, sendo Deus, ele muda a natureza dele, não é que ele altera também a sua imutabilidade. No entanto, o que nós entendemos é que ele dá um passo além. É como se ele aperfeiçoasse o que já era excelente. Então, não é uma alteração como que se faltasse, mas porque vai ser o memorial redentivo eterno daquilo que um dia Deus realizou na vida dos redimidos, porque, na realidade, a imutabilidade, vamos pensar assim, se Adão e Eva fossem aprovados como filhos de Deus, criados à sua imagem e à sua semelhança, possivelmente eles passariam do estágio de corpos humanos perfeitos para corpos glorificados. Sim. Em algum momento eles receberiam essa mudança. Então nós entendemos que o projeto de Deus com o homem era que eles fossem esses seres que por livre e espontânea vontade amassem a Deus e assim o adorassem. Porque alguém vai dizer, Júnior, e aqui segue até uma dica para vocês, irmãos, alguém vai dizer que Deus cria o ser humano como um projeto, não que ele precisasse disso, porque Deus não precisa de nada disso, mas alguém já criou um conto baseando-se na ideia de que Satanás e os demônios questionassem o caráter de Deus, porque já que eles são seres espirituais e um grupo se rebela e é expulso do céu e eles não têm a chance da redenção, alguém já disse e criou um enredo mostrando que Satanás questionaria Deus sobre essa questão de Deus ser ruim por não dar uma chance e Deus ter errado no seu processo da criação dos anjos. E aí, então, nesse conto, que eu não me recordo o nome desse autor, mas eu ouvi por cima, então a história é mais ou menos essa. Então, é como se Deus criasse o projeto humano para mostrar que todos aqueles que entrarão no céu, eles entrarão porque escolheram amar a Deus. E quem for condenado no inferno será condenado no inferno conscientemente, porque escolheu não amar a Deus. Eu sei que isso é muito polêmico, vai entrar aqui nas questões da predestinação, da eleição e do livre-arbítrio, mas uma coisa é fato, até entre os arminianos ou os calvinistas, a única pessoa que tinha livre-arbítrio, segundo a maioria dos calvinistas, foi Adão e Eva. Porque eles erram, não foi por uma culpa de Deus, foi porque eles escolheram errado. Então, sem entrar muito no mérito, porque isso vai ser pano para manga de outra matéria, mas o que acontece, voltando à questão da imutabilidade. Jesus, quando ele realmente faz o que o primeiro Adão não fez, por isso que Paulo, guiado por Espírito Santo, chama ele de segundo Adão, e ele, então, morre no nosso lugar, a morte substitutiva, e paga o preço por nós, nos resgatando, fazendo a nossa expiação, propiciação, a nossa redenção. Naquele momento que ele depois ressuscita, ele recebe o corpo glorificado. Deveria ser algo do gênero que Adão teria que ter. Já que Adão não teve, ele então tem. Mas quem é ele? Aí onde entra o Deus 100% homem e o Deus 100% Deus. Jesus Deus, que é 100%, e o Jesus homem, que é 100%. O corpo glorificado tem essa dimensão do quê? Desse homem que agora não está mais com o corpo humano, ele é um corpo, mas é um corpo glorificado, logo é um corpo, entendemos ser
de dimensões espirituais. Então, você pode ver, vai ser um memorial para toda a eternidade. Quando entrarmos nos céus com o corpo glorificado, os céus, só foi aberto a porta dos céus, porque o próprio Deus vira homem e abre a porta dos céus, abrindo e pagando preço em nosso lugar. Então, isso é fantástico. Agora, é claro, eu fiz a citação semana passada, estou dando esse adentro aqui, mas é tudo muito complexo, porque, como você disse, Júnior, tudo isso se trata do eterno. Então, por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente pesquise, por isso que obras clássicas sempre serão para nós lenitivos, sempre agregarão uma informação, sempre abrirão um leque, e a gente vai aprender um pouquinho a mais sobre Deus, tá bom? Maravilha? Graça Sim. e paz, Gil. Graça e paz, Gil. Graça e paz, pastor Giovanni. Graça e paz a todos. Já estamos Tudo bem, aqui. pastor, irmãos, graça e paz. Paz, Johnny. Então, abram o livro, o texto na página 117, e nós estaremos agora compartilhando o resumo na página 11. Então, se você imprimiu o resumo, deixa ele aí de lado. Se você está com o livro texto, página 117, tá bom? Então é isso aí, Júnior. A complexidade é muito grande. E agora, olha só, no ponto da eternidade, nós poderíamos hoje ficar aqui só na eternidade, irmãos. Gruden, ele foi muito feliz aqui no material sobre a eternidade. Foi muito feliz. É óbvio. Como que o temporal, o limitado, vai falar da eternidade? Não dá. Mas, assim, eu achei muito legal as ideias. Ele tem ideias muito boas. Ele trabalha com muita propriedade. Eu, particularmente, gostei muito. Tá bom? Então, antes de fazermos aqui a leitura, porque foi esse o ponto que nós paramos, olha só que interessante. Deus é eterno. Deus é eterno. Nós somos imortais. Por quê? Porque o eterno pressupõe que não tem começo, meio e fim. E o imortal? Ele tem um começo, mas não tem um fim. Pode ver, nós nascemos um dia no coração de Deus como espírito, mas nós nascemos como corpo, como alma e espírito. E voltaremos para Deus em espírito e alma. E no último dia, que o Senhor vier buscar o seu povo, ali seremos arrebatados. Os vivos, num piscar de olhos, os mortos ressuscitarão. Pois bem. E depois, pastor, e a condenação eterna? É eterna. Ou seja, uns eternamente serão condenados e outros eternamente serão glorificados. Nós somos imortais, então. A ideia, pelo menos que eu a ideia coloco, é essa, né? Sim. O ser humano tem essa característica da imortalidade. Sempre na referência como Deus, né? Referência a Deus, né? Sim, a referência a Deus. Não como carne, né? Eu me refiro aqui como composição, segundo o que a Bíblia nos revela. Espírito, né? Espírito, alma e corpo, mas é um corpo glorificado. Né? Ah, sim, é o que a gente deriva de Deus, mas Deus é eterno por isso, né? Porque ele é autoexistente, nós derivamos dele. Exatamente. E ainda aproveitando, então, eu separei aqui um comentário sobre a eternidade. Eu estava pensando muito hoje, enquanto fazia as minhas lições de casa, e percebam, Deus ele está antes, ele está agora, vivendo esse momento, dentro do nosso cronômetro, porque ele escolheu viver, não porque ele é limitado a viver, mas porque ele, é como se ele dissesse assim, Casa de Profetas STBM, Missionária Seminário, estou aqui com vocês, ó. Meu povo, eu estou aqui com vocês. Não porque eu não posso estar antes ou depois, mas é porque eu quero viver. É como se o amor de Deus nos atingisse até mesmo nessa questão temporal. Mas eu estava pensando sobre isso e
e criei a seguinte tese, que a eternidade se entende um pouquinho a mais pela espiritualidade. A gente só consegue compreender um pouquinho a mais da eternidade por meio da espiritualidade. E aí eu escrevi assim: mesmo sem saber compreender de fato o que é ou representa a eternidade, noto que a eternidade está ligada diretamente à espiritualidade. Sei que não ajuda muito porque não podemos definir a espiritualidade plena. No entanto, noto que esse é o caminho para se saber mais sobre o tema da eternidade. A gente só consegue compreender um pouquinho mais sobre a eternidade tendo essa perspectiva de uma espiritualidade pujante. Porque enquanto a gente é raso, a eternidade fica mais difícil. Mas quanto mais nós vamos caminhando nessa questão do crescimento espiritual, e aqui me faz lembrar a visão do profeta Ezequiel quando ele vê o rio, e ali ele vê aquele rio e as águas ele começa a entrar com as águas nos artelhos, ou seja, nos dedos dos pés, depois vai para a canela, joelhos, vai para a cintura, depois vem para o peito, e depois vem para a cabeça, e depois ele está nadando. E ali nós entendemos que é um rio de Deus, que seria mais ou menos como os mares do Espírito Santo. Eu quero acreditar, meus irmãos, que quanto mais nos tornamos seres espirituais, não porque estaremos exercitando aqui uma contemplação mística ou não, é aquela espiritualidade realmente como foram os servos de Deus no passado, como foi Moisés, Abraão, Davi, Daniel, os apóstolos. Ou seja, quanto mais espirituais somos, mais a gente entende um pouquinho melhor a eternidade, os dilemas da vida. Podem ver que até mesmo quando nós estamos muito atônitos com as coisas dessa vida e muito ansiosos, o que está faltando sobre nós? Espiritualidade. Não é? Podem ver que a gente começa a dar uma palavra de oração, começamos a buscar a Deus, nosso coração já começa a se apaziguar. E ainda dentro dessa perspectiva da eternidade, vocês já notaram que quando a gente tem um culto maravilhoso, ou quando nós temos um momento com Deus muito marcante, nós não percebemos o horário? Passa. Um culto de oração parece que acabou. Uma vigília, o sol já está nascendo. Mas já acabou. Podem notar que é por meio da espiritualidade plena que a eternidade passa a ser um pouquinho mais compreendida. E não é só a eternidade, mas a vida. Os dilemas da vida. Nós acabamos tendo até um comportamento um pouco mais sereno, dando uma resposta mais pujante nas questões da vida. Nós nos tornamos mais equilibrados, mais temperados. Escrevi uma segunda coisa também. E aqui agora é os meus devaneios, tá? Então releva, tá? É aquelas heresias boas, tá? Então segura aí. Por que eu estou falando que é heresia boa? Porque, irmãos, vamos pensar aqui a igreja do ano 500, dos anos 500, depois de Cristo. Se ela olhasse para o que nós somos hoje, no ano 2023, ela ia achar que muita coisa que a gente faz hoje é bruxaria, é magia, espiritualização. Isso daqui, o que é isso? Isso daqui é o que está acontecendo, pastor Raimundo, no seminário da missionária. O que está acontecendo? Isso daqui é espiritual. E a gente sabe que é tecnológico, não é? Eu deduzo que muitas coisas que os profetas viram, né, nas suas visões, muitas coisas é praticamente o que a gente vê na TV. Como se estivéssemos assistindo um filme, dando pausa e tomando nota. Só que, claro, né, com o presente de Deus, não com a habilidade humana. Mas se a habilidade humana já nos emociona, já nos faz
aprender muita coisa. Imagina a habilidade do grande docente divino que é o Espírito Santo. Porque, irmãos, nenhum pedagogo é igual a ele. Nenhum. Então, agora vamos aos meus devaneios, tá? Então, como eu disse, a igreja dos anos 500, depois de Cristo, se olhasse para nós hoje, falaria que a gente está tendo uma aula espiritual. E aqui é pura tecnologia, pura ciência. Concorda? Então, deixa eu ir para os meus devaneios, depois dessa defesa, que é o seguinte. Quem sabe um dia, Deus permite aos seres humanos serem dotados de compreender, ou de discernir, ou de ver as coisas espirituais, o mundo espiritual. Eu deduzo que um dia isso pode ser algo normal. E diante dessa compreensão, se um dia Deus nos permitir saber da espiritualidade plena, por meio de métodos científicos, eu creio que a humanidade desfrutará desse momento atemporal, ou seja, vivenciaremos parte da eternidade ou algo semelhante que rompa a barreira do tempo, do espaço, da matéria. Na minha perspectiva, agora fechando os meus devaneios, essa boa heresia, se os cientistas olhassem para essa dimensão, não apenas atemporal de uma forma física, mas abrissem um leque de espiritualidade, quem sabe eles poderiam descobrir algumas coisas que aí a matéria, o espaço e o tempo seriam remodelados ou redimensionados, ou uma nova fase. Pastor, é uma baita heresia. Eu sei que pode ser, mas na minha opinião, se já entraram num lugar onde está pesado, você fala, meu pai, o que tem aqui? Ao lado científico e humano há. Porque segundo o Dr. Lai Ribeiro, ele diz que o nosso coração ele emite uma energia. Isso daí segundo um cardiologista, tá? Por isso que o cardiologista, quando está com problema no coração, eles pegam, né, e vão fazer ali como que é o nome daquele exame, meus irmãos, me ajudem a lembrar? Eletrocardiograma, né? É o cardiotoco, né? Eletrocardiograma. Isso. O eletrocardiograma você pode colocar em qualquer lugar, porque a pulsação é forte do coração. Então, o nosso coração, ele emite. Segundo o Dr. Lai Ribeiro, ele menciona que, se não me falha a memória, as minhas vibrações do coração podem ser percebidas até 4 metros. 4 ou 6 metros. Por isso que tem vezes que você entra num lugar que você fala assim, tem alguma coisa esquisita. As pessoas estão tensas. Os batimentos estão tensos. Pode ver, um lugar assim é um hospital. Todo mundo. A boa energia está em quem? Nos médicos e nos enfermeiros. Que eles estão ali brincando. Ali é o playground dos médicos. Quem gosta de hospital? Médico, dono de hospital e enfermeiro. Quem mais? Só. Quem não gosta? Todos os demais. Então pode ver que esse lado apreensivo nosso, quando a gente está, ou quando a gente vê alguém que realmente, puxa, você não queria se encontrar, os seus batimentos mudam. Então, segundo o Dr. Lai Ribeiro, isso pode ser percebido fisiologicamente até alguns metros. Agora eu digo, e quando muitas vezes há manifestações demoníacas em lugares, em situações aonde não tem nada? A gente fala assim, meu Deus, essa casa tem alguma coisa, esse quintal tem alguma coisa, esse ambiente tem alguma coisa, tá tudo muito lindo, mas tem alguma coisa, e depois você descobre algumas coisas que foram feitas naquele lugar, que foram consagradas. Por que eu estou falando tudo isso? Eu acredito, particularmente, que essa percepção espiritual de demônios, de anjos, que a gente sente pela fé, quem sabe um dia Deus permita com que vejamos, por exemplo, o mundo espiritual. Fica aqui o meu devaneio, tá bom? E aí, na minha opinião, a gente vai entender um pouquinho do que é a eternidade, porque a gente vai entrar por meio do viés da espiritualidade, e não é da ciência,
pela ciência, não é o humanismo, mas é Deus permitindo o ser humano conhecer os mistérios da criação. Por quê? Porque, irmãos, a eternidade ela existe. Ela abraçou o nosso momento aqui temporal. Ou seja, ela é maior, porque a eternidade está em Deus. Mas a gente está nesse momento. Quem sabe? Então fica aí esses devaneios, essa boa heresia. Tá bom, meus irmãos? Depois vocês podem refutar, tá? Tá bom? Beleza, meus irmãos? Acho que vocês... lá no seminário a gente falava isso. Essa heresia é brava, hein? Tá bom? Vamos lá. Querem comentar alguma coisa? Estão nos devaneios? Não, só falar que, pelo conceito, só Deus é eterno, mas o homem, quando ele se torna imortal, mas quando ele entra na eternidade com Deus, o homem vai fica permanecer com Deus na eternidade, ele passa a ter essa eternidade. Então ele desfruta. Da eternidade, né? Ele desfruta. Mesmo ele não sendo, ele desfruta. Desfruta, É isso desfruta. Seria uma palavra boa, né? Irmãos, por que eu estou falando isso? Domingo eu até fiz uma citação na mensagem, quando o rapaz que é auxiliar de Eliseu vê ali a Síria cheio de carros e cavalos e o exército, e aí Eliseu ora pedindo, Senhor, abre a visão. Eu acredito tanto nessa possibilidade, irmãos, de que a gente pode estar vendo coisas extraordinárias, sabe? E isso vai mudar muito. Talvez você diga assim, pastor, quando isso acontecer, se de fato acontecer, muita gente vai se converter. Vai, no primeiro momento. Mas depois eles vão se acomodar. Por quê? Porque o coração é empedernido ao pecado. É um coração inconsequente. De uma forma mais consciente, seguindo, quem sabe, o diabo. Não é? Fica aqui. São meus devaneios. Tá? Vamos lá, vamos para aula. Chega de devaneio, vamos para o grudo. Ai. Vamos lá. O resumo, irmãos, página 11 do resumo, eu vou compartilhar com vocês, mas é a página 117, tá? Então, Júnior, leia para nós, filhote, por favor. Não, aqui na tela. Pode ler a tela, é porque o seu livro é o outro, né, Júnior? Sim. É o resumo do material didático do Gruden. A sinopse. Isso. A eternidade de Deus pode ser definida assim. Deus não tem princípio, nem fim, nem sucessão de momentos no seu próprio ser. E percebe todo o tempo com igual realismo. Ele, porém, percebe os acontecimentos no tempo e age no tempo. Às vezes, essa doutrina é chamada doutrina da infinitude de Deus com respeito ao tempo. Ser infinito é ser ilimitado. E a doutrina ensina que o tempo não impõe limites a Deus. Olha só que interessante, né? Pode ser chamada também, né, de infinitude. Isso é legal, né? Agora, o A. Deus é eterno no seu próprio ser. O fato de Deus não ter princípio nem fim está explícito em Salmo 92. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Do mesmo modo, em Jó 36, 26, ele o diz sobre Deus, o número dos seus anos não se pode calcular. Tá joia. Dá uma pausa até aqui, Júnior, por favor. Meus irmãos, no livro texto, nosso irmão Gruden, ele fala também que essa doutrina, ela é associada à imutabilidade. Assim como Deus ele é imutável, assim ele é eterno. Então dá para ter uma correlação. Por isso que as doutrinas dos atributos incomunicáveis são muito difíceis de serem entendidos, porque nós, criatura, estamos tratando do Criador. E nós só compreendemos um pouco o Criador por aquilo que ele quis se revelar. E o que ele não quis, nós especulamos, mas mesmo assim com muito cuidado, porque se ele não quis, fica aqui uma observação, pode ser perigoso. De repente a gente começa a fazer certas especulações que não tem a ver.
Então, a gente trabalha com segurança, no que ele quis. E aqui o livro-texto apresenta sobre agora esse ponto, como o Júnior disse, né? O Deus é eterno no seu próprio ser. E os textos bíblicos confirmam isso. Isso é muito tranquilo para nós. E nós, quando... Pois não, Júnior? É inerente a Deus, né? Exatamente. Muito obrigado, Júnior. É inerente a Deus. E como ele se revela dessa forma, a gente tem que acreditar e descansar nisso. Mesmo que não compreendamos de forma plena, eu até quero dizer, meus irmãos, vamos lá, deixa eu até fazer aqui um outro comentário bem breve. Bem rápido. Você compreende você mesmo nas suas crises e mazelas? A gente consegue compreender o cônjuge? Tá bom, então deixa eu melhorar. Consegue compreender os pais ou os filhos? Porque a gente está querendo arrazoar de compreender Deus. Nem nós mesmos não compreendemos. Ou tem determinado dia que você está de uma forma, você não se conhece. Exatamente, Júnior. E tem vezes que tomamos atitudes que falam, poxa vida, como que eu pude fazer isso? Exatamente. Para você ver nossa limitação. Agora, é claro que diante da ciência, diante dos estudos, nós temos assim aquilo que a gente chama, né, nas faculdades de cálculo, nós temos o que é exato. Mas já na área das humanas, nós temos o que é aproximado. Então, temos os campos de conhecimento psicológico, sociológico, Relativo, né, né? antropológico, tudo relativo. Então, tem uma vertente bem ali próxima. Podem ver, a economia, por exemplo, ela trata sobre números, mas ela trata também sobre comportamento social. Essa semana o Fed ele está agora, durante alguns dias, ele está em período de silêncio. Ele vai falar se ele vai aumentar a taxa de juros e quanto que ele vai aumentar. Mas, pastor, ele não poderia pôr um número ali? Poderia. Mas por que ele não põe? Porque em economia nós temos aquilo que chamamos de data dependente. Mesmo o Banco Central Americano, que é o maior do mundo, ele fica coletando as informações da sociedade. Como que está o mercado? Como que andam as empresas? Quantas empresas faliram? Quantos empregos abriram? Quantos fecharam? A somatória de tudo isso, hoje, por meio da tecnologia, é mais rápido. Por isso que as empresas no novo mercado brasileiro, elas têm que apresentar um balanço a cada 3 meses. Mas pensem como que era a economia há 30 anos atrás. As informações de hoje chegavam depois de 3 meses. Então, você tinha uma janela. Hoje, essa janela já está mais próxima. Então, o que acontece? Mesmo um banco central como o Fed, ele não faz uma mudança simplesmente do que ele acha. Ele trabalha com dados. Mas e os dados? Os dados vão saindo semanalmente, diariamente, quinzenalmente, e aí, em cima desses dados, eles vão reajustando as suas tomadas de decisões. Por isso que nós falamos que é data dependente, dependemos de uma data. Agora, e quando o cenário mundial está tranquilo? Aí, aquilo que é data dependente, você já tem como uma equação, e aí você já tem projeções. É um diagnóstico. Então, tem um diagnóstico, exatamente, um prognóstico, né? É. E diante disso, irmãos, olha só que interessante. Por que a economia ela é assim? Porque a economia tem vezes que a tomada de decisão não é número, é político. É o que o Congresso vai decidir. Se não decidir, não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, trava a economia. Então, você vê que é uma coisa de cálculo, mas é social, é comportamental. Por que eu estou falando tudo isso? A gente não compreende nem a sociedade. O Fed é data dependente. Por isso que, quando se trata dessa questão da eternidade, a gente aceita e descansa de saber que o nosso Deus ordena tudo, ele é eterno, nada ele perdeu do controle, ele está conosco aqui, mas ele sabe do amanhã. Mas uma coisa é certa, mais do que saber
se ele vai estar amanhã resolvendo aquele problema, é saber que ele estará conosco durante todo o nosso trajeto, até chegar lá. Então, a eternidade, ela é consoladora, antes de ser algo compreensivo. Tá bom, meus irmãos? Então, não fica desesperado porque não compreende a eternidade, não. A gente compreende nem as nossas neuras. É muito complexo, né, pastor? Tentar entender a eternidade. Sim. É muito complexo. Você vê, né, Gil, que quando a gente começa a estudar um pouquinho sobre o universo, minha cabeça já frita. Não dá para entender o universo, né? O Gruber vai falar, tem uma breve parte que ele fala que não há tempo, né? Não há tempo em Deus, ele está fora do tempo. Como imaginar isso? É muito complexo. É muito complexo. É muito. Obrigado pela citação. Isso aí. Então, continuando aqui, meus irmãos, vamos continuar aqui. Então, agora aqui, querido irmão, a eternidade. Isso, a eternidade de Deus, pode ler para nós. A eternidade de Deus é também afirmada por passagem que aborda o fato de que Deus sempre é ou existe. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E agora é uma citação de Jesus, né? Mais uma vez aqui. Essa semana eu estava vendo um debate de um rabino e de um pastor. Deveria ser um pastor messiânico. O rabino estava questionando se Jesus era Deus. Então, esse é um texto que eu não vi, só vi aqueles cortes rapidinhos, né, do YouTube, mas esse é um texto. Jesus dizendo, pode ver que eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Aqui é uma autoafirmação de Jesus com relação a ele próprio. Sim, né? Ser dele, né? Então, ele é Deus, ele é eterno, ele é o começo e o fim. Pastor Johnny, no livro texto, na página 117, leia para nós, logo depois do A, né? Deus é eterno no seu próprio ser. No segundo parágrafo, também está indicado. Joia. Por favor. Desculpa. Após. Tá. Perfeito. Também está indicada no ousado uso por parte de Jesus, quando de uma resposta aos seus adversários judeus, de um verbo no tempo presente que sugere contínua existência presente. Abre aspas. Antes que Abraão existisse, eu sou. João 8,58. Essa afirmação é em si mesma uma explícita afirmação do nome de Deus. Eu sou o que sou, de Êxodo 3,14. Nome que também implica contínua existência presente. Deus é o eterno, eu sou, aquele que existe eternamente. Aleluia. Por isso que o nome eterno, quando tratamos sobre ele, o eterno, com letra maiúscula, representa bastante parte do significado que ele é. Né? A composição do ser de Deus, que a gente viu no slide há pouco, quando nós falamos sobre a questão do ser de Deus, essa questão do eterno representa bastante esse ser de Deus. Porque presente contínuo, né? Exatamente. O inglês. Não entendi. O presente contínuo do inglês, né? Sim. Obrigado, Júnior. Então, eu não me lembrava disso. Então, a questão do ser de Deus, o eterno, representa bastante essa compreensão. E o Gil tinha feito uma citação, Gil, sobre a questão que você mencionou há pouco, né? Sobre a questão do tempo, que Deus está além, né? Então, pode ler para nós o próximo parágrafo. Para nós, Gil, por favor. O fato de Deus jamais ter começado no livro texto. Página 117. O fato de Deus jamais ter começado a existir pode também ser deduzido da verdade que Deus criou todas as coisas e de que ele é um espírito imaterial. Antes que Deus fizesse o universo, não havia matéria, mas então ele criou todas as coisas. Gênesis 1,
João 1:3, 1 Coríntios 8:6, Colossenses 1:16 e Hebreus 1:2. O estudo da física nos diz que a matéria, o tempo e o espaço precisam ocorrer ao mesmo tempo. Se não há matéria, não pode haver nem espaço nem tempo. Assim, antes que Deus criasse o universo, não havia tempo, pelo menos não no sentido de uma sucessão de momentos. Portanto, quando Deus criou o universo, também criou o tempo. Quando Deus começou a criar o universo, o tempo começou. E começou a haver uma sucessão de momentos, acontecimentos encadeados. Mas antes de haver um universo e antes de haver o tempo, Deus sempre existiu, sem princípio e sem ser influenciado pelo tempo. E o tempo, portanto, não tem existência por si mesmo, mas como o resto da criação depende do eterno ser divino e do eterno poder divino para continuar existindo. Que frase maravilhosa, que parágrafo espetacular, espetacular. Só aqui dá para a gente ficar refletindo, meio pensando. Agora, deixa eu só fazer um adendo aqui. É bem curioso que essa questão que ele menciona, que o estudo da física nos diz que a matéria, o tempo e o espaço precisam ocorrer ao mesmo tempo. Se não há matéria, não pode haver espaço nem tempo. A questão do tempo é um pouco relativa até mesmo ao nosso mundo físico, segundo os estudiosos aí do espaço. Você pode ver que quando eles vão para os seus devaneios, para os seus cálculos e para as suas técnicas, eles dizem se uma pessoa pegasse um foguete e viajasse na velocidade da luz, quando voltasse aqui, será que era o mesmo relógio que o nosso? Então tem todo um debate mostrando que até mesmo o tempo pode ter essas alterações. Então, assim, é importante a gente saber que o nosso tempo aqui no planeta é esse por causa da nossa biologia, por causa da nossa fisiologia, por causa da questão do sol, do dia, da noite. Mas fora daqui, por exemplo, né, no espaço, mesmo sendo físico ainda, o tempo, o relógio muda muito. Então, são questões até só para ser um acréscimo para vocês. Mas a frase dele aqui e o contexto geral é fantástico, né? Deus é esse ser imaterial, é um espírito imaterial, e por isso tudo vem dele e nasce a partir dele. Há um termo em teologia que a gente vai ver já, chamado ex nihilo. Ele cria tudo do nada. E do mundo espiritual ele cria o mundo físico. Nós, seres humanos, criamos daquilo que já é criado. O único ser que cria do nada é Deus. Mais ninguém. Essa questão aí que citada aí, que você acabou de mencionar, eu já ouvi também algumas teorias que se você leva uma pessoa, um bebê, uma garota, para muito pro espaço, há muito tempo, parece que o tempo lá tem pouca influência. Então, a relação dele lá com a outra pessoa aqui, a questão do tempo que nos envelhece, que lá não tinha uma tanta influência. Sim, sim. Teoria, né? É uma teoria, né? Mas essas teorias a gente acaba até tendo uma, vamos dizer assim, né, Júnior? Mesmo nós, né, eu não estudo isso, então eu fico vendo, né, os cientistas falarem, confesso que mal compreendo, tento compreender, falo, meu Deus, é muita informação, é muito complexo, eu não consigo mesmo. Mas, assim, deve ser alguma coisa dentro dessa perspectiva mesmo. Agora, né? essa questão é bem louca, viu? Porque pensar que Deus é autoexistente e todas as coisas vêm a existir. A matéria, enfim, as moléculas, as bactérias, visível, invisível. E Deus é espírito, né? Vamos pensar assim, Deus existe aonde? Porque é da ideia de que tem um vácuo. Ou seja, deu para entender? É isso que eu quero falar. E da onde Deus tirou a matéria-prima? Da onde tirou a matéria-prima? Por isso, é que aí onde entra essa expressão na teologia latina, que é o ex nihilo, criar do nada. Aí onde entra aquilo que a gente já vai tratar
sobre a onipotência. Então, Porque esse ser que também é eterno, ele contém nele todo o poder. Então, ele pode, segundo os seus desígnios, criar no mundo espiritual e no mundo físico do nada. Então, a ideia também é que é o seguinte, a ideia da compreensão também aí é que nada externo a Deus, porque, assim, dá exemplo tipo, representativo, exemplo que eu coloco, vou figurar de que eu sou Deus, certo? Então, só existe eu, nada antes de mim, nem depois, só existe eu, não existe matéria, não existe nada. Eu vou dar existência. A existência eu não posso dizer por fora de mim, tem que sair de mim. Então, mas aí onde entra o poder, mas aí que tá. Aí onde entra o poder dele. E segundo a revelação... Claro, o poder, mas assim, esse meu poder, eu não posso aplicar em algo fora de mim, porque pode. Tem que nascer de mim. Se não. Nascer de mim. Então, é isso que eu quero te fazer compreender. Ó, ele é espírito, mas ele pode criar fora dele. Ele é Deus. Ele é supremo. Sendo aquela Deus, ideia. Tudo, né? Hã? Sendo Deus, ele pode tudo, criar do nada. Então, é que nós temos essa... Aí onde... É possível para a gente, né? Exatamente. O problema é esse. Para nós, tudo que a gente cria deriva da gente ou deriva de algo. Exatamente. A matéria-prima. Mas por quê? Porque nós somos criação dele. E tudo que fazemos, até como tecnologia, pode ver que a gente aprimora algo. Por isso que não podemos negar que evoluímos em parte. Porque pode ver que a gente se sobressai no conhecimento. Aquilo que alguém um dia aprendeu, aquela tecnologia, foi aprimorada. O povo que descobriu o ferro aprimorou para o aço, que hoje... Sim, né? Claro, tudo derivado. Tudo derivado. Então, isso faz parte. Mas quando se trata de Deus, ele é esse ser imaterial, por isso que entra o outro lado da onipotência. Ele pode sim. E por isso que Gênesis 1, nessa perspectiva, se torna mais poderoso ainda. E Deus disse o poder da palavra dele. Sim, claro. Aí que a gente vê a grandeza. E aí que fica mais fantástico ainda, olha só, quando ele poderia ter feito o ser humano pelo poder da palavra, mas ele escolhe construir com as suas mãos. Fantástico. O que isso representa? Assim da matéria, né, que existe. Então, mas tudo bem, mas ele poderia ter dito, como ele disse para as aves, ele poderia ter dito para o ser humano ser criado, mas ele não faz isso. Ele pega e molda como um oleiro faz o vaso. E depois, como se não bastasse, sopra. Concede parte dele para nós. Por isso que se torna muito mais maravilhosa a narração de Gênesis 1, 2 e 3. Aí a gente, olha que coisa fantástica, a gente não está fazendo aqui um estudo de caso de Gênesis. Por acaso entramos nesse diálogo, partindo dos atributos incomunicáveis e da eternidade. Esbarramos agora aqui na onipotência. Fica tão lindo Gênesis 1. Eternidade. Fica tão lindo. Da eternidade, mas é que a gente veio para a questão do poder, né? Então, assim, fica tão lindo quando Deus demonstra esse lado pessoal, amoroso, afetivo. E pode ver que aí vem a mulher também, que está ali junto com o homem, dando esse lado de que o próprio Deus tira a costela, mostrando a sua participação direta. E agora, quando a gente pensa em Moisés, que pelo poder do Espírito Santo somente escreveu tudo isso, é um homem de Deus de um calibre sensacional. Por isso que a espiritualidade nos faz entender um pouco o eterno, as coisas da eternidade, da divindade. Né? Mas é isso aí, Júlio. Né? Vamos continuar, senão a gente não vai sair da eternidade. Por isso que eu falei, só a eternidade a gente ficaria hoje essa noite toda. Essa ideia aí é muito, muito complexa mesmo, muito porque complexo. Se é ele, só ele, não existe matéria, não existe substância, eu tenho que ter um poder, mas esse poder, aonde originou aquela substância, aquela matéria? Do nada, tá? Do nada, mas é por isso que na teologia... Só tiro de que tem, não posso tirar então, onde não tem. Mas então, aí onde entra Deus... Essa é a questão. No normal, as nossas incompreensões. Mas é nisso que se cria na teologia. Por exemplo, essa palavra ex nihilo
ela não está na Bíblia, mas ela é uma palavra criada pela teologia, mostrando ele cria do nada, ou do nada, do caos, do que não existia nada ele cria. Então esse poder só está nele. Vamos pegar um outro exemplo aqui para a gente ilustrar isso. Quando Jesus ele é arrebatado, ou melhor, ele é elevado, ele é assunto aos céus. Lembra? Sobe. Ele sobe. Tá bom, o planeta está aqui, né? Rotação e translação, né? Tá, é algum lugar, tem alguma área, em alguma região, que é espiritual, que está além do físico. Por isso que há pouco nos meus devaneios eu falei sobre isso. Os anjos, quando eles trabalham, eu sei que tem anjos. Vamos lá, vamos melhorar. Jesus está aqui conosco agora. Não é isso? Onde 2 ou mais estiverem em meu nome, ó. Então ele está aqui conosco, né? Estamos em 5 telas. Eu poderia dizer que tem uma 6ª tela aqui, né? Se ele participasse da nossa tecnologia, ele está aqui conosco. Do nosso lado, do lado de cada um. É espiritual, mas é real. Aonde está? Nós não vemos, sentimos. Pode ver, o que não é um toque divino em nós? Quando Deus nos toca. Você que foi já tocado por Deus sabe disso. É algo inexplicável. O que é o novo nascimento? O que é a nova e a divina semente? É um toque do Eterno no nosso coração. Olha só, para a gente concluir aqui, para eu fechar o bloco, porque senão já vai passar muito tempo. Ó. Quando Deus nos cria, na pessoa de Adão e Eva, ele nos cria espírito, somos um espírito, temos uma alma e habitamos um corpo. Com o pecado, esse lado espiritual, ele acaba ficando como? Adormecido pelo pecado que o encobre. Podem ver que uma criança nasce, ela nasce na inocência, ou seja, ela é um espírito, tem uma alma e habita num corpo. Se morrer por ser inocente, ela passa dessa vida para aquela. Mas quando essa criança cresce e pega a sua consciência, por ela estar na natureza do pecado, sobre ela, o que a envolve como um invólucro? Pecado. Podem ver que o nosso espírito humano, enquanto a gente está em pecado, ele está insensível a Deus. A gente não entende a Bíblia, a gente não entende as coisas do Eterno, mas no momento em que a gente se converte, há uma ruptura desse velcro. Aquele espírito que estava adormecido pelo pecado, ele é despertado e agora nasce a divina semente, que nada mais é do que o nosso espírito com a nossa alma, que agora contempla Deus e vive para Deus e tem comunhão com Deus. Olha o poder espiritual que acontece na nossa vida, o novo nascimento. E aí atinge o quê? A nossa mente, a metanoia, muda a mente. Porque enquanto o pecado está sobre nós sutilmente, é uma película, irmãos, sabe, que nem um véu, mas é um véu do cão. Pode ver, cega o entendimento, cega os olhos, cega os sentidos, é o pecado. Quando a gente está aqui, a gente sabe, Deus está nos tentando nos atingir, mas enquanto não há conversão, é como se não houvesse a ruptura. Mas depois, deixa eu ver aqui se posso. Depois que há a conversão, é como se rasgasse isso e aí nascesse. É a divina semente brotando. Por isso que quando somos nascidos de novo, não praticamos mais o pecado, porque já não coaduna mais. E quando alguém quer viver no pecado, que é nascido de novo, aí onde entra Hebreus 6, mostrando aquela questão da sentença, porque é o cão que volta a revolver-se, é a porca que volta, o cão que volta a comer o que vomitou e a porca que volta a revolver-se na lama. Porque ele sabe, ele experimentou. Agora, eu sei que vai dar um debate muito grande entre predestinação e livre-arbítrio, mas a gente vê que na Bíblia esse debate está lá. Então, e por isso que a gente não pode. E pode ver que quando a gente começa a dar lugar para o diabo, o Espírito Santo é como literalmente ele se afasta de nós. Eu pus aqui de forma didática, mas isso demonstra muito essa espiritualidade pujante que existe o tempo todo. Está aqui conosco, mas a gente não vê. Mas é real. Porque como pode alguma coisa neutralizar essa natureza caída? E só o nascido de novo sabe do poder de Deus na nossa vida. Pode ver.
O golpe, irmãos, o maior golpe foi dado no diabo, na cruz, por Jesus nos redimindo. E esse poder redentor é sentido quando nos convertemos. Quando dizemos sim, aí, quando há o novo nascimento. Por isso que Jesus, falando a Nicodemos, usou uma palavra, e João, quando cita também, fala da divina semente. A divina semente é gerada por Deus. Ela cresce. Pode ver, qual é o nosso papel? Agora adubar, regar, se encher, se direcionar. E aí ela vai crescendo. E ela vai frutificar como Deus deseja. É tudo espiritual. Está tudo aqui perto de nós. Tudo tem um viés do eterno, mas a gente não sabe onde começa, onde termina. Por isso que Hebreus vai falar que a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, é algo que só Deus pode saber onde é. Né? E a palavra de Deus atinge essas divisões. Pode ver que hoje, quando a gente compreende Deus, a gente não compreende pela mente, é pelo Espírito. É o Espírito, que é a nossa alma, para depois ser a nossa mente. Não é assim? Porque o que nos une a Deus é o Espírito. Por isso que lá em Romanos 1, 2, e Paulo vai falando sobre a inclinação do homem de Deus para as coisas espirituais, Coríntios. Porque sem essa inclinação a gente não compreende, porque é o Espírito que compreende. Né? Tá bom, meus irmãos? Eu sei que foi bastante, eu sei que é muito difícil mesmo. Só uma última coisa aqui, para a gente ir para o próximo bloco. Ó. O último parágrafo da página 117 diz: combinados as passagens bíblicas mencionadas ao fato de que Deus sempre existiu, antes que houvesse antes que houvesse tempo, nos afirma que o próprio ser divino não tem uma sucessão de momentos, nem nenhum progresso de um estado de existência a outro. O que o autor está querendo dizer é o seguinte: nós temos essa sucessão de momento, mas Deus não tem essa sucessão de momento. E ele conclui: para Deus, toda a sua existência é sempre, de algum modo, presente. Embora, reconhecidamente, essa ideia seja de difícil compreensão para nós, pois é de uma espécie de existência diferente daquela que vivenciamos. Não sei se ficou clara a minha leitura, acabei lendo meio atrapalhado. Então, o que eu queria destacar é que, para Deus, toda a sua existência é sempre, de alguma forma, só o presente. Para Deus, a eternidade dele é o presente. É para única, nós, né? é única. Porque ele é eterno, né? Ele tem pode nossa tudo. graduações. Mas é difícil de compreender isso, né? Tá bom, meus irmãos? Falei bastante coisa. Quero fazer alguma pergunta antes de a gente parar? É tão difícil, né, a compreensão, que eu lembrei da passagem lá de Marta e Maria, quando Lázaro morre. Uma fala das duas, eu acho que demonstra isso com clareza, né? Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E acho que há, de fato, uma limitação no entendimento de quem Deus é. Ou seja, ele só pode agir se houver ar nos pulmões. E ele prova que não. Ou seja, né, a ideia de que o tempo foi fundamental para a permanência da vida de Lázaro. Se ele estivesse lá antes, ele viria a viver. Aí a fala de Jesus, acho que demonstra com clareza, assim, eu sou a ressurreição e a vida. Exatamente. Muito legal. Bem coloca por terra exatamente esse pensamento que a gente tem, né? Sermos limitados e, às vezes, olhar Deus com a nossa ótica. A ótica do tempo. Por isso que eu mencionei, antes de começar para os meus devaneios, que a eternidade se entende pela espiritualidade. Essa primeira parte é legal. A segunda, da ciência, aí eu sei que é devaneio. O senhor falava a respeito da casca, né? Da gente não entender. A própria palavra revelação é remover o véu, né? Exatamente. Exatamente. O livro Revelação é tirar o véu. E a conversão é uma mudança de caminho. Mas ela não é só de caminho. É uma mudança também de natureza. E podem ver que quando Paulo fala lá em 2 Coríntios 4:4, que o príncipe desse cego tem cegado o entendimento de muitos. É o que? É o pecado. É o pecado que nos cega. Porque qual o grande problema da humanidade? Sempre vai ser o pecado. E qual é a grande resposta? É Jesus Cristo. E qual é o caminho? É ele por meio da palavra dele. Ponto final.
Então, beleza, meus irmãos? Amém. Ó, agora a gente vai correr no slide, senão a gente não vai sair da eternidade. Ainda não é a eternidade. Eternidade. Posso só dar uma dica aqui? Claro. Vocês estavam falando a respeito das coisas no espaço, tal, no universo de modo geral. Tem um filme, acho que retrata legal algumas informações. Óbvio que tem muita teoria ali, mas uma delas eu achei bem curioso, né? O fato de você estar numa outra galáxia, o tempo corre diferente. Interestelar é o nome do filme, não sei se vocês já assistiram, mas é bem interessante, né? Um dos personagens, eles saem de uma galáxia, vai para outra, e aí chega lá, o tempo corre muito mais rápido. Inclusive aquele... acho que ele é um cientista, um senhor meio fortão, assim, do Space Today. Esqueci o nome dele. Sérgio alguma cortes dele. Legal. Ele fala algumas coisas sobre esse assunto, inclusive. Ele fala, ali na verdade é um pouco forçado, né? Mas, de fato, a questão da gravidade, né? Ser diferente lá, acaba avançando um pouco mais no tempo. Óbvio, né? Ele é especialista no assunto, fala com mais propriedade. Mas o filme em si é bem legal, porque mostra um pouco disso. Eu não assisti, eu acho que você já tinha indicado numa outra aula e eu acabei não assistindo. Eu vou procurar, eu até anotei agora. Mas é super legal. Meus irmãos, então vamos para o nosso intervalo agora? Vamos? Bom, Joia. Então vamos dar uma pausa aqui na gravação.